Eu quero trazer uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração durante essa semana. Todos nós sabemos que somos templo do Espírito Santo. Todos nós sabemos que carregamos conosco o Espírito. E esse Espírito, que é o Espírito Santo, ele não vai mais embora, como acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele descia, principalmente em reis, sacerdotes e alguns juízes. Operava o que tinha que operar e voltava. Mas Jesus, antes de subir aos céus, ele deixou uma promessa, dizendo que ele iria, mas mandaria o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que ia nos confirmar e nos convencer de tudo aquilo que aprendemos do Senhor. Mais para frente, Paulo diz uma coisa muito séria, muito séria. Não apagueis o Espírito. Hoje eu quero falar sobre frieza espiritual, que tem tomado conta de muitas pessoas e tem destruído as pessoas. Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: não deixe o altar apagar. Não deixe o altar apagar. Nós somos altares vivos diante de Deus. Nós queimamos por Ele. Mas, queridos, quando a gente deixa o altar apagar, a frieza espiritual, ela é uma das maiores armas do inimigo contra a nossa alma. E a frieza espiritual é algo que a gente não percebe. E quando percebe, já não existe mais chama alguma. Eu e você somos pessoas que temos as nossas vidas particulares. Nós temos o nosso trabalho, nós temos os nossos compromissos, nós temos as nossas agendas, e o inimigo das nossas almas usa isso para apagar o fogo do altar. Às vezes a gente está tão ocupado que a chama do Espírito Santo vai se apagando. Ele não foi embora, mas ele vai se apagando. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu lembrei quando eu era jovem, quer dizer, eu sou jovem, mais jovem ainda, quando eu estava fazendo faculdade, estudando e morava só, eu não tinha movimento na minha cozinha, porque eu corria muito, então eu comia na rua. Eu não tinha aquele cheiro de comida, aquele aroma, aquele movimento do fogo da cozinha. E o que movimenta uma casa é a cozinha, você sabe disso. O que movimenta uma casa é a cozinha gera comunhão, cozinha gera relacionamento. Quando a chama do fogão está acesa, coisa boa vai acontecer. Coisa boa vai acontecer. Uma casa sem cozinha é uma casa morta, sem vida. É um entra e sai, pessoas ocupadas. E quando eu estava escrevendo essa mensagem, Deus me levou àquele tempo onde, não que eu sei cozinhar, mas dava para fazer algumas coisas. E eu não tinha tempo devido ao estudo e ao trabalho. Eu acordava muito cedo, trabalhava e à noite eu ia para a faculdade. E uma cozinha sem chama, ela é uma casa morta. E nós somos tabernáculo, templo do Espírito Santo. Se você ainda não tiver um fogo aí dentro, você já morreu e não percebeu. Se você ainda não estiver ardendo dentro de você, você está morto. Só não percebeu. E eu quero falar sobre isso hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12. É uma palavra muito forte esse versículo. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
esfriará. Queridos, sem combinar, o Espírito Santo hoje ministrou sobre o amor. Eu não sabia os louvores que eles iam tocar, eu não sabia a oração que o André ia fazer, eu não sabia nada. Porque quem manda é o Espírito Santo. E eles ministraram no louvor, principalmente no final, sobre o amor. E agora a palavra está falando que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Queridos, precisamos entender que o altar que somos, você templo do Espírito Santo, ele não se apaga da noite para o dia. Não. Isso leva tempo. Isso leva tempo. Se você acender uma churrasqueira e não fizer mais nada nela, ela vai se apagando, se apagando, se apagando, até o fogo cessar. E a vida espiritual é assim. Queridos, faça uma pergunta para você. Você está ocupado ou está vivendo? Você está ocupado com a vida? Ocupada com a vida? Ou você está vivendo a vida que Deus te deu? Uma coisa é a gente estar ocupado. Compromissos, agenda, tarefas, coisas para fazer. Outra coisa é estar vivendo. Altar não pega fogo em vidas ocupadas. Altar pega fogo onde existe vidas sendo vividas. Quinta-feira eu falei uma mensagem sobre Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida abundante. A gente precisa viver uma vida onde o fogo do Espírito continue queimando em nós, porque é Ele que cura, é Ele que direciona, é Ele que dá vida e dá sentido para nós. Agora, como é que a gente percebe que esse altar está apagando? A oração começa a ficar para depois, a Bíblia começa a ser aberta de vez em quando, a vontade de vir para um culto começa a diminuir, e a gente vai se esfriando, se esfriando. Queridos, por mim, o pessoal aqui sabe disso, teria culto todo dia, porque o lugar que eu amo é a casa do Senhor. Mas, não tem como isso acontecer. Mas quando você começa a deixar a sua oração para depois, a sua Bíblia começa a abrir, às vezes, e não mais com frequência, a sua comunhão com Deus começa a ser uma comunhão sem responsabilidade, vira uma coisa automática. Tem gente que vem para o culto de forma automática. Ah, hoje é domingo. Só falta ter uma maquininha ali de cartão para bater o cartão. Não estou falando que vocês são assim, estou falando de modo geral. Graças a Deus, a igreja é uma igreja abençoada aqui. Mas eu estou falando de reino, não estou falando de igreja. Sabe, queridos, um coração frio, ele perde a sensibilidade em perceber o agir de Deus. Deus está trabalhando, Deus está falando, mas você está ocupado demais para ouvir. Você está ocupado demais para perceber. A agenda está cheia, os compromissos estão cheios, as necessidades estão batendo a porta, as coisas estão acontecendo, mas você esfriou. Queridos, a gente não pode deixar o altar apagar. Porque quando o altar paga, acabou a paixão pelo Senhor. Acabou o desejo de viver no Senhor. E isso é muito sério, queridos, porque a gente está vivendo um tempo hoje onde muitas coisas que estão acontecendo no mundo estão fazendo o altar perder a sua chama. O inimigo das nossas almas, ele não precisa nos destruir. Ele só precisa fazer o altar apagar. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja, tem muitas pessoas que servem, tem muitas pessoas que pregam, tem muitas pessoas que estão vivendo no altar de Deus. Mas a chama já apagou. Virou rotina, virou momento.
E a gente precisa tomar cuidado com isso. Isso é muito sério, porque o maior perigo é não viver na presença de Deus. E uma coisa que Deus ama, sabe o que é? Altar, pegando fogo. Desde a criação do mundo, Deus pede para o homem construir altares. Construir altares. Lembra de Elias no Monte Carmelo? O fogo precisava descer. Mas para o fogo descer, ele precisou encontrar o quê? Um altar. E Deus mandou Elias consertar o altar. Porque senão o fogo não desce. Queridos, a gente não pode viver de qualquer jeito, senão o fogo não desce. Não podemos. E como eu falei, a gente vive dias, querido, que muitas pessoas frequentam cultos, cantam louvores, levantam a mão, mas por dentro estão apagados. Vão embora. E a chama não existe. Deus não quer pessoas emocionadas. Deus quer pessoas incendiadas. Eu vou repetir. Deus não quer pessoas emocionadas. Deus quer pessoas incendiadas. Incendiadas. E o incêndio, ele começa a incendiar tudo. Se você perceber, tacar fogo num lugar, não controlar esse fogo, o que vai acontecer? Ele vai se espalhar. E o fogo de Deus, ele é incontrolável e é para espalhar mesmo. Então, como é que você quer uma família viva, estruturada, se você não está incendiando? Como é que você quer um trabalho estruturado, um trabalho abençoado, se você não está incendiando? Por isso que Deus tocou no meu coração essa semana para visitar as empresas. Eu vou fazer isso agora, a partir de segunda-feira. Visitar as empresas, visitar os profissionais e orar. Derramar óleo naquele lugar e fazer aquele lugar pegar fogo. Faça do seu trabalho um altar. Faça da sua vida um altar. Faça da sua família um altar. Precisamos, queridos. Precisamos, porque senão a paixão pela presença diminui, a oração se torna um fardo, a palavra perde sabor, o pecado deixa de incomodar e a gente se esfria. E a gente precisa, queridos, precisa viver na presença de Deus. Mas eu creio que hoje Deus está chamando essa igreja para levantar seu altar novamente, porque o fogo vai descer. Deus está chamando essa igreja para levantar o seu altar novamente, porque o fogo vai descer. Deus não desistiu, Ele só quer que o altar esteja pronto, porque o altar não pode apagar. Queridos, na palavra de Deus, encontramos algumas coisas importantes que a gente precisa tomar cuidado e entender que a frieza espiritual é a maior arma do inimigo contra a nossa vida. E a gente não percebe. Quando a gente vê, a gente já morreu. A gente não está mais vivendo. A gente está só sobrevivendo. E Deus não nos chamou para sobreviver. Deus nos chamou para viver. Se você estiver sobrevivendo, alguma coisa está errada. Precisa consertar o altar. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é que a frieza espiritual, a frieza do espírito, nos afasta de Deus. Não é Deus que afasta de nós. Lembra quando o pecado entrou na humanidade? Deus, ele descia na viração do dia, estava ali presente com Adão, com Eva, sempre. Houve o pecado entrou na humanidade, mas Deus estava lá, na viração do dia ele apareceu de novo. Mas Adão e Eva não estavam. Quem se afasta é eu e você, não Deus. Então a frieza espiritual nos afasta de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Queridos, a igreja de Éfeso, ela tinha doutrina, ela tinha perseverança, era uma boa igreja, mas ela não tinha mais
a presença. Ela não tinha mais a presença. Temos uma igreja, estamos vivendo numa igreja, somos corpo de Cristo, mas sem a presença, você e eu não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos chegar a lugar nenhum. Temos doutrina, temos palavra, temos tudo. Mas se não tivermos a presença de Deus, não teremos nada. Precisamos tomar cuidado, querido, das nossas atitudes não virarem religião. O que é religião? É uma agenda pré-estabelecida, onde você cumpre essa agenda. Queridos, a igreja de Éfeso havia perdido algo essencial: o primeiro amor. O altar já não tinha mais fogo. Tinha doutrina, tinha palavra, tinha presença dos irmãos naquela igreja, mas não tinha o primeiro amor. E isso nos revela uma realidade muito séria. É possível você estar dentro de uma igreja, é possível você estar servindo a igreja, é possível você estar falando de Jesus, mas não ter a presença de Deus na sua vida. Não ter a presença de Deus na sua vida. E, queridos, a frieza espiritual acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Não tem a ver com as questões externas. A gente veio para o culto, teve um louvor maravilhoso. Amém. Daqui a pouco o culto vai acabar, e aí? Você vai chegar na sua casa. Se você não chegar lá incendiando, você precisa queimar. Precisa levantar esse altar. Parar de viver de forma automática. Queridos, eu estou pregando para mim, tá? Estou pregando para mim. Que às vezes a gente fala, acha que é para mim que eu estou pregando. Então, queridos, a gente enfraquece e a gente começa a diminuir tudo que se relaciona a Deus. Tudo. Então a frieza espiritual vai nos distanciando. E, queridos, a gente precisa tomar cuidado, porque quando o amor esfria, a palavra não se torna mais a palavra de Deus. Ela se torna apenas uma leitura. Quando o amor esfria, a adoração perde intensidade. Já viu aquelas pessoas que o bicho está pegando fogo, o lugar está incendiado, e a pessoa está assim. Sabe o que é isso? Ausência de fogo. A pessoa está ali, a estrutura está ali, o altar está ali, mas ela está sem fogo. É impossível você estar num ambiente de adoração e você não conseguir se envolver com aquilo. Eu não estou falando que quem não se envolve é sinal que o fogo apagou. Não, não é isso. Eu estou falando só que você precisa olhar para você e ver as suas atitudes em relação ao ambiente da presença. O ambiente da presença. Ela transforma a sua forma de viver, a sua forma de agir, a sua forma de conduzir a sua vida. Porque senão a frieza, ela vai criar o que em você? Uma religião de relacionamento. Queridos, Deus não trouxe religião, Ele trouxe presença. Ele não trouxe regra, Ele trouxe princípios, propósito. E com o altar queimando, a gente vive tudo isso. Tudo isso. Tome cuidado, queridos, porque o altar apagado, ele transforma relacionamento em rotina. O altar apagado transforma relacionamento em rotina. Eu vou falar para os casados agora. Às vezes, o seu casamento não entra numa rotina? Entra, acorda de manhã, fala bom dia, toma café, sai. Não existe mais aquele fogo que você tinha pela esposa e o fogo que você tinha pelo marido. Com Deus é a mesma coisa. O tempo vai passando e o relacionamento se tornou rotina. Não tem mais aquela alegria de chegar na presença do Senhor. Mas isso está voltando. E eu creio que Deus está estabelecendo isso nessa igreja. Eu creio que Deus está estabelecendo isso. Então, queridos, hoje é uma palavra de reflexão, porque Deus corrige aquele que Ele ama.
Começa a avaliar a sua vida espiritual. Entenda uma coisa, queridos. Eu já falei isso algumas vezes. Nós somos seres espirituais. Não confunde as coisas. Você não é um corpo que tem uma alma e tem um espírito. Não, você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Daqui a um tempo esse corpo vai ficar e você vai continuar a sua vida eterna. Priorize a sua vida espiritual. Ela é a fonte de todas as coisas que você vai viver. Porque Deus não procura aparência espiritual. Ele procura corações quebrantados, corações incendiados. E Deus está trabalhando com essa igreja de uma forma onde essa igreja vai pegar fogo sempre que todos nós nos encontrarmos. E isso já está acontecendo. Tudo que está acontecendo aqui não é programado. Como hoje aconteceu. Deus falou sobre o amor e a palavra está sendo sobre o amor. E vai ser sempre assim, porque a obra é dele. Amém? O maior sinal de um altar apagado é quando a presença de Deus não faz mais falta. Um dia eu estava orando, eu tenho ali o meu cantinho de oração em casa, que é uma cadeira, uma poltrona, é o meu cantinho de oração. Um dia eu acordei de madrugada, ajoelhei e falei assim: Senhor, que saudade que eu tenho do Senhor. Que saudade. Saudade da tua presença. Essa foi a minha oração. A gente precisa ter saudade de Deus. A gente precisa ter saudade da sua presença. Tenha saudade do teu Pai, que te ama. Hoje ele deixou muito claro isso. Tenha saudade desse seu Pai que te abraçou hoje, que acalmou o seu coração, que te encheu de paz. Porque, queridos, quando o altar não pega mais fogo, a presença não faz mais falta. A presença não faz mais falta. Ele estando ou não estando, está tudo bem. Sinta a saudade do Senhor. Sinta a saudade da sua presença. Porque Ele está comigo e com você o tempo todo. Mas sinta a saudade. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus já fez o que tinha que fazer. Agora o passo é do homem. Deus Ele já fez. Ele já deixou uma promessa: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Será que eu e você conseguimos dizer para Deus a mesma coisa? Estarei convosco, Deus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Será que Ele falou isso, mas será que eu e você conseguimos falar: Senhor, estarei com você todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos? Precisamos voltar a ter saudade da presença de Deus. Saudade da presença de Deus. Então, cuidado com a frieza espiritual. Ela nos afasta de Deus. Segunda coisa, a frieza espiritual apaga o fogo do altar. Levítico capítulo 6, versículo 13 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Queridos, no Antigo Testamento, o fogo do tabernáculo precisava permanecer aceso. Era a presença de Deus. É a presença de Deus. Esse fogo, ele não era um fogo tratado de forma opcional. Os sacerdotes não podiam falar: esqueci. Não. Eles tinham que manter o fogo do altar aceso 24 horas por dia. Agora, como é que se mantém um fogo aceso? Alimentando o fogo. Experimenta não colocar carvão mais na churrasqueira. Experimenta não colocar mais lenha. Se o André parar de colocar lenha nos fornos dele lá da Babo, já era, pode fechar as portas. Porque o coração da pizzaria dele é o forno. E tem que ficar aceso desde a hora que abre até a hora de fechar. Como é que você está alimentando o seu altar? Tem lenha aí?
Hoje Deus colocou um pouquinho de lenha, não colocou? Precisa manter aceso agora. Esse fogo, ele não pode ser tratado de qualquer jeito, porque ele simboliza a presença de Deus. Simboliza a presença de Deus. Fogo simboliza relacionamento. Quanto mais queimando você está, mais íntimo de Deus você estará. Mais íntimo de Deus você estará. Fogo significa entrega, consagração. Queridos, a gente tem, dentro da teologia, o que ela explica sobre as disciplinas espirituais. Por que chama disciplina? Porque se depender do homem, ele não faz, ele tem que ser disciplinado. Por isso chama disciplinas espirituais. Oração, jejum, leitura da palavra. Essas são as maiores lenhas para o altar continuar pegando fogo. Oração, jejum, palavra. Esse mês que está entrando agora, a gente vai fazer um jejum como igreja. Só estou esperando Deus falar o dia. É Ele que manda. A gente só obedece. Mas a gente vai fazer jejum como corpo de Cristo. E vai ser um jejum um pouco longo. Claro que vai fazer quem pode fazer. Porque a gente precisa. A gente precisa voltar a pegar fogo. Porque hoje, queridos, esse altar que era incendiado no Velho Testamento, hoje ele é incendiado através de oração, jejum, palavra, intimidade com Deus. Queridos, isso é muito sério, porque a minha vida e a sua vida dependem disso. Dependem disso. Depende desse altar pegando fogo. Não é chegar a frequentar um culto, cantar e achar que está tudo bem, não. Olha para você, vê como é que você está. Veja como é que você está. Sabe, o inimigo das nossas almas sabe que um cristão pegando fogo, ele derruba o inferno. Ele sabe que um homem e uma mulher incendiado, ele derruba o inferno. O inferno não tem poder sobre a vida daqueles que estão incendiados, que estão pegando fogo. Por isso que o maior ataque inimigo que temos é apagar o nosso altar. É por aí que ele começa. Com o quê? Com distrações, com ocupação. Por isso que eu perguntei, vocês estão ocupados ou estão vivendo? Porque é por aí que ele trabalha, de forma sutil. E a gente nem percebe. A gente nem percebe. Então ele usa momentos e distrações para o altar ir apagando. Vai apagando, vai apagando, vai apagando, vai apagando. E uma das frases que o inimigo coloca na nossa boca, que a gente fala com frequência sem perceber. Depois eu vou, depois eu faço, depois. Traduzindo, depois eu ponho a lenha, depois eu ponho o carvão, depois, o fogo vai diminuindo. E o fogo vai diminuindo. Tome cuidado com depois. Tome cuidado com depois. Porque a própria palavra de Deus diz, em Apocalipse, depois será tarde demais. Depois não tem mais jeito. Lembra da parábola das virgens? Uma não quis se preocupar com azeite. Depois o noivo chegou. E a porta estava fechada. Cuidado com depois. Sabe, a gente quer viver experiências com Deus, mas a gente não quer cultivar a presença de Deus. E queridos, os sacerdotes precisavam estar atentos para não deixar o fogo apagar. E você é o sacerdote da sua casa. Principalmente você, homem. Não deixe o fogo apagar. Não deixe o fogo apagar. Mantenha a lenha sempre próxima de você.
Porque quando o fogo estiver apagando, coloque lenha. Coloque lenha. A palavra de Deus diz que nos últimos dias haverá um avivamento na terra. Ele está começando. Já tem lugares aí pegando fogo. Já tem lugares aí sendo incendiados. Eu quero ser boca de Deus nessa manhã, e eu sei que aqui também vai ser, em nome de Jesus. Porque eu, como igreja, eu quero participar de tudo aquilo que Deus está fazendo na terra. Tudo aquilo que Deus está fazendo na terra. Mas para isso, Deus precisa encontrar corações incendiados, porque o avivamento começa em cada um. Em cada um. Porque, queridos, antes do avivamento público, existe uma restauração no secreto. Restauração de altar, conserto de altar. Você quer fazer parte do que Deus vai fazer na terra? Comece a pegar fogo. Porque Ele vai precisar da sua chama para fazer o que Ele tem que fazer. Para fazer o que Ele tem que fazer. Para Deus levantar um exército, Ele precisa de pessoas disponíveis a queimar por Ele. Então, antes do fogo cair, querido, nas multidões, ele precisa cair em mim e em você. E eu creio que Deus está fazendo isso nessa manhã. Eu creio que Deus está fazendo isso. Então, não vive apenas de qualquer jeito, apenas de aparência, de ser uma mulher e um homem de Deus. Não, comece a incendiar a sua vida, que você vai ver que a sua vida será transformada. Amém? Um altar sem fogo se torna apenas uma estrutura religiosa. Não seja apenas uma estrutura religiosa. Não venha para o culto para bater cartão. Não. Aproveite, viva tudo aquilo que Deus está fazendo. Porque Ele está fazendo. Deus está fazendo. Terceiro, frieza espiritual nos torna insensíveis. Há quanto tempo você não escuta Deus? Há quanto tempo Deus não fala com você? Há quanto tempo você, de repente, não percebe o que Deus está fazendo? Apocalipse capítulo 3, versículo 20, muito conhecido de todos nós. Eis que estou à porta e bato. Ele continua batendo. Mas, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Queridos, o mundo que vivemos tem muitas vozes, muitas. Quando acordamos, escutamos vozes de tudo que é lado. Voz do medo, voz da ansiedade, voz da preocupação, voz da necessidade. Escutamos um monte de vozes. A voz da urgência, a voz da agenda, a voz do compromisso. Mas no meio dessas vozes todas, existe uma voz soberana que está falando. E Deus deixa muito claro, se você ouvir a minha voz, tomar a atitude de abrir a porta, eu entro e vou ceiar com você. Ceia quer dizer intimidade, quer dizer presença, quer dizer relacionamento. Agora a pergunta é, como é que eu escuto a voz de Deus? Se eu estou ligado nas outras vozes. Para ouvir a voz de Deus, eu preciso silenciar as outras vozes e ouvir a voz de Deus. Sabe aquela frase, fala que eu te escuto? É. Só que a gente precisa silenciar. Queridos, a igreja de Laodiceia era uma igreja morna. Não era nem quente e nem fria. E a gente às vezes pode estar assim. Nem frio e nem quente. Esse é o pior. Esse é o pior. Sabe por que o morno é o pior? Porque o morno ele dá uma falsa sensação de que está quente. E aí você acha que está tudo bem. Mas já morreu. É melhor que seja frio, porque frio você já percebe que está frio, ou ser quente demais, que você já está pegando fogo, e glória a Deus por isso. Mas morno, o morno dá essa sensação de que está tudo bem. E não está. Não está, a gente precisa pegar fogo, gente. Pegar fogo, isso não é
coisa de igreja pentecostal, como falam por aí. Não, o fogo do Espírito é para todos. É para todos. Queridos, o perigo do morno é que uma pessoa morna, ela ouve a mensagem sem ser confrontada. Ela vive sem quebrantamento. Ela se acostuma com o pecado. E ela perde a sensibilidade espiritual. E o pior de tudo, está tudo bem. É a tal da sensação de estar quente. E não está. E não está. Então a gente precisa ficar atento. Porque sem fogo a gente perde discernimento, perde a direção, perde o temor. E a gente começa a viver no automático. Não faça da sua vida espiritual uma vida automática. Não. Não. Amém? Que nessa manhã o Senhor possa manter os nossos corações sensíveis à sua voz. Sensíveis à sua voz. Sabe? O fogo, ele precisa ser mantido. Todos os dias, inclusive nos piores momentos. Queridos, o fogo ele é mantido pela intimidade com Deus. E esse é o quarto ponto da mensagem. O fogo é mantido pela intimidade com Deus. Quando eu falei com Deus que eu estava com saudade, é porque na noite anterior eu me senti frio. Na noite anterior eu me senti apagado. Eu acordei de madrugada, que Deus faz isso comigo, sem relógio, sem nada. Eu me desperto 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. E eu moro num apartamento, e um dos quartos do apartamento eu fiz o meu escritório ali. E ali eu tenho uma cadeira onde eu fico ali. Eu e Deus. Eu estava me sentindo tão longe de Deus, que eu falei, Senhor, que saudade. Que saudade. Porque eu preciso arder. Meu coração está queimando aqui. E que bom, porque eu queria sentir esse queimar de novo. Queimar de novo. Porque o nosso coração precisa arder. Arder pela palavra. Arder pela presença. Arder pela intimidade. Queridos, o resto é consequência. Eu sei que a sua família é importante. Eu sei que a sua casa é importante. Eu sei que o seu trabalho é importante. Eu sei que a sua renda é importante. Eu sei que as necessidades é importante. E tudo isso é importante para Deus. Mas sem a presença de Deus, você vai perecer no meio dessas coisas todas. Você vai perecer no meio da sua família, no meio das suas necessidades, no meio dos seus compromissos, no meio da sua agenda. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa semana eu postei sobre isso, porque Deus estava ministrando no meu coração essa palavra. Eu fui lá e... Então tenha prazer numa vida com Deus. O salmista entendeu isso no Salmo 1, versículo 2. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na lei medita de dia e de noite. E para finalizar, Deus ainda restaura os altares. E é o que Ele vai fazer hoje. É o que Ele está fazendo hoje. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, diz, então Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Eu não sei como você chegou aqui, mas é manhã de restauração. É manhã de restauração. É manhã onde Deus vai trazer de volta a sede pela sua palavra, a sede pela sua presença. Hoje é manhã de restauração, porque Deus ainda restaura altares apagados. Vamos ficar de pé, queridos? Hoje é dia de reconstrução. É dia de reacender a chama no Senhor. Queridos, se você sente que você está frio, como eu senti quando eu fiz aquela oração, dizendo que eu estava com saudade do Senhor. Se você está se sentindo frio, se você está se sentindo apagado, eu quero abrir o altar aqui, eu quero que você venha junto comigo aqui, para a gente orar. Vamos nos ajoelhar aqui junto e vamos clamar por esse fogo do Senhor.